Amém, queridos, pode se assentar. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração, aonde Ele me trouxe um tema: o que os meus olhos veem? Por que o que os meus olhos veem? Eu falava muito com o Senhor na madrugada e Ele falava comigo: o que você tem visto? São tantas novidades, são tantas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, né? Se fecharmos os olhos e começarmos a pensar tudo aquilo que vivemos de 2 anos para cá, 3 anos, ou talvez nessa nossa transição vindo para uma nova terra, nós vamos nos deparar com muitas coisas boas, coisas ruins. Porém, hoje o Espírito Santo ele quer te revelar algo, ele quer te trazer uma nova visão. Eu quero trazer um entendimento que fala sobre visão espiritual. O que é uma visão espiritual? É uma capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual. É uma capacidade que o Espírito Santo dá a cada um de nós de entender aquilo que Deus quer nos revelar. Mas Ele não quer nos revelar algo que nós já experimentamos. Ele não quer revelar algo que está lá no nosso passado, que está muitas vezes nos aprisionando. Ele quer nos revelar algo que está no nosso futuro, algo que Ele preparou para nós, que nós ainda não vivemos, que nós ainda não conhecemos. E muitas vezes, na situação, no ambiente em que nós nos colocamos, Deus levanta homens, mulheres, para nos falar algo, para nos direcionar a essa visão. E hoje o que o Espírito Santo quer é que você comece a experimentar uma nova visão. Que os seus olhos eles não fiquem vendo somente aqui, as circunstâncias, esse plano terrestre, porque Deus tem algo muito maior para a sua vida. Nós, quando recebemos Jesus Cristo em nossa vida, nós recebemos a obra da cruz, nós vemos todo o seu sacrifício. Ele colocou em nós o Espírito Santo, aquele que nos traz o acesso às coisas espirituais. E o mundo espiritual, ele é real. Muitas vezes as nossas guerras, elas são travadas espiritualmente, não só naturalmente. Talvez a situação que eu passe no meu trabalho, que eu passe na escola, que eu passe em qualquer lugar que eu esteja, ela é um reflexo daquilo que eu já estou travando no mundo espiritual. E Deus, além de tudo isso, Ele coloca anjos a nosso favor, a trabalhar a nosso favor. E o Espírito Santo, Ele quer o quê? Ele quer ativar isso em você. Perdão. Talvez há tempos você não tenha colocado a sua vida, né, diante do Pai com alegria, com satisfação de experimentar algo novo de Deus. Porque as circunstâncias, os momentos, as situações, elas têm te roubado isso. Mas Deus ele quer dizer que o Espírito Santo ele é o mesmo. Ele está em você. Ele habita em você. E Ele quer lembrar você que o poder que Ele coloca através do Espírito Santo em você te dá poder de profetizar, te dá poder de mudar ambientes, circunstâncias na sua vida. Amém? Vamos ler Ezequiel 37, de 1 a 10. Vou ler aqui com vocês. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne,
e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Amém. Aqui nessa passagem, Ezequiel recebeu uma visão, através do poder do Espírito Santo, sobre o que estava acontecendo com o povo de Israel. Nesse momento, o povo de Israel ele estava exilado na Babilônia, assim como Ezequiel. E Deus ele sempre levanta um profeta a trazer uma palavra ao seu povo. Só que esse povo ele estava desanimado, ele estava como esse vale de ossos secos, mortos, sem esperança, sem jamais imaginar o que haveria de acontecer, por estarem passando por aquele momento. Às vezes na nossa vida nós somos transicionados, estávamos em momentos em que a gente estava vivendo algo tremendo de Deus, talvez realizando o nosso ministério, realizando coisas grandiosas na nossa vida, mas de repente tudo muda, o contexto muda, e quando a gente abre os olhos a gente começa a ver, e sem entender a gente passa por situações onde a gente já não tem mais esperança. Talvez a gente tenha impulsionado a viver algo na nossa vida, tomar uma decisão, né, por algo que estava ardendo dentro de nós, mas de repente aquilo se apagou. E hoje, quando eu abro os meus olhos, eu não consigo ver nada além disso, de ossos secos, de falta de vida, de falta de esperança. Mas hoje o Espírito Santo, ele quer dizer a você que nada acabou, que ainda há esperança. Ele quer que você tenha a sua visão. Quando eu estudava essa palavra, Deus falou comigo aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Eu tomei uma decisão junto ao meu esposo de vir para essa terra, mas nós viemos com um chamado. A princípio nós não entendíamos o que Deus estava fazendo. Estávamos passando o final de uma decadência, né? Porque nós tínhamos uma oficina, tivemos que fechar a oficina. E ali a gente tomou uma decisão, ou a gente vai ou a gente não vai. Mas o que Deus queria fazer ia muito além de começar, de recomeçar. Deus tem algo muito além na nossa vida. E ali nós tomamos essa decisão, ele veio primeiro, 7 meses depois eu vim com meu filho, e estamos aqui dispostos a viver o que Deus tem para a nossa vida. É difícil? Sim, é difícil. Eu sei que cada um de vocês tem a sua história, eu estou compartilhando a minha, mas o que Deus quer dizer é que, ainda que a sua decisão ela tenha sido tomada baseada em qualquer outro fato, o fato é que as coisas são espirituais, e Deus tem algo maior para a sua vida. Você não veio para cá, para uma nova terra, para recomeçar somente, para prosperar somente, para conquistar somente. Você veio para cá para desempenhar o seu chamado. Deus te chamou desde antes do ventre da sua mãe. Ele tem um plano e um projeto para a sua vida. E o que Ele tem para você vai além de toda e qualquer circunstância. Se até hoje você viveu algo que é reflexo de talvez uma decisão errada, talvez de um pecado, ou algo que você experimentou, uma dor, uma ferida, não importa. O que Ele quer te mostrar que Deus é poderoso e soberano, e Ele pode fazer reviver em você todo o chamado, todo o projeto que Ele descreveu a sua vida. Quantas vezes a gente se esquece, até mesmo de orar por aquilo que Deus tem para fazer por nós. E hoje o que Ele quer dizer a você: levanta, eu vou abrir a sua visão, eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Não tenha dúvida daquilo que Deus está fazendo. Ainda que hoje você olhe para um lado, para o outro, não entenda o que está acontecendo, feche os teus olhos e deixe o Espírito Santo te levar a ver algo que está lá no mundo espiritual, algo que está escrito, que homem nenhum pode ler, que homem nenhum pode descrever ou explicar, mas que o Espírito Santo de Deus quer revelar a você. Jesus, Ele nos libertou através da sua morte de cruz. Ele se entregou por nós. Ele nos deu autoridade e também nos deu o Espírito Santo. Portanto, nós temos uma autoridade de profetizar com a nossa boca, de mudar
Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele pode tudo através de nós. Porque nós podemos o quê? Profetizar. Ele nos deu um dom de abrir a nossa boca e mudar qualquer contexto. Eu tenho certeza que cada um de vocês já experimentou em alguma situação, você fez uma oração, ainda que tenha sido simples, ainda que tenha sido regada de choro, de dor, você fez uma oração e Deus trouxe a resposta, Deus mudou o contexto, seja na sua vida ou na vida de outro que Deus tenha te usado. Mas o que Ele quer dizer a você é que há algo ainda maior. E o que Ele necessita é que cremos. Ezequiel, nesse momento, ele foi levado e Deus começou a mostrar como estava aquele povo. E Ele perguntava a ele: você crê? Você pode ver? Você consegue crer? E é o que Ele pergunta hoje para cada um de nós. Você consegue ver? Você consegue crer? Você ainda crê que eu posso fazer através de você? Você ainda crê que eu posso te entregar aquilo que você tem me pedido? Deus quer dizer a você: eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei. Talvez o que hoje está roubando são as circunstâncias, são as coisas que estão tirando você do foco. Mas o que te conecta com Deus é o Espírito Santo. Porque Jesus nos entregou um Consolador até que Ele volte. E é Ele que está convidando você hoje: venha até mim, eu vou te mostrar. Eu vou te revelar uma visão que nunca viste antes. Ele diz na sua palavra que coisas grandes, coisas maiores nós faríamos. Essa é uma verdade. Nós não podemos nos conformar com as coisas que o mundo diz. Se ainda a palavra de Deus, ela mesma fala que no fim do tempo veríamos muitas coisas. O amor se esfriaria, os pais se voltariam contra os filhos e por aí vai. E nós temos visto realmente isso. Nós temos visto isso em meio a todos os lugares. Mas isso não é o que nos define. O que nos define é o que está no mundo espiritual. E Deus quer nos convidar a caminhar no mundo espiritual. Nós somos feitos de carne, de alma e de espírito. Porém, o nosso espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, nos conecta com o Senhor. E é através desse poder que Deus nos deu, é que nós podemos discernir e ver o que Ele tem no mundo espiritual. Então, quando aquela situação chegar a você, você não olhe com os olhos da carne, olhe com os olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Hoje Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver além, para que possamos crer que é possível para Deus ter autoridade para dar ordem segundo as palavras e mudar o curso da nossa vida em direção ao chamado e à promessa de Deus. Eu sei que nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos, nós muitas vezes temos tantas coisas, mas o principal em nossa vida nós não podemos esquecer, é o nosso chamado, é quem nós somos em Deus, através de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu tenho que olhar para a cruz e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Eis-me aqui. Muitas vezes Deus está falando através de uma pessoa que está ao seu lado, né? A gente não pode deixar ser levado por qualquer palavra, mas Deus usa pessoas ao seu lado para orar com você, para caminhar com você. Nós temos aqui a igreja, nós temos aqui os nossos pastores, nós temos aqui a base para que nós possamos ser fortes, porque juntos nós somos fortes. Para que nós possamos, assim como Ezequiel, levar ao povo a esperança. Amém. Termos esperança, mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então eu tenho que buscar no Senhor. E quando eu oro ao Senhor, quando eu busco no Senhor, Ele nos dá. Ele nos concede a esperança, Ele nos aviva, Ele nos mostra. E nesse texto eu vejo aqui que Deus trouxe aquele povo um renovo, uma esperança, e voltou ali o sonho. Porque você para você pensar, o povo estava ali exilado, eles estavam vivendo num contexto onde existiam muitos outros deuses, onde existiam muitas outras culturas, nada diferente daquilo que nós estamos vivendo.
né? O Brasil ele é muito abençoado quanto à leitura bíblica, quanto à experiência com Deus, quanto à quantidade enorme de pessoas adorando o mesmo Deus, que se reúnem, que falam a mesma linguagem. Porém, aqui uma das coisas que no começo eu comecei a experimentar foi essa falta de pessoas para falar do mesmo Deus, dessa paixão, desse amor de Cristo, de pegar a Bíblia e você falar. Às vezes no meu trabalho eu falo, é como se eu estivesse falando outra língua, ninguém me entende, ninguém experimentou, ninguém conhece. Às vezes eu convidava, vamos orar, vamos orar agora. Hoje eu olho ao lado e falo, eu vou orar, mesmo que sozinha, porque ele não sabe nem o que é orar, ele não conhece o meu Jesus, ele não conhece o meu Deus, mas eu preciso começar a mudar isso. Amém. Eu preciso me contagiar, me encher, ser cheia do Espírito para eu contagiar quem está do meu lado. Porque muitas vezes Deus quer usar você. Então não se omita, permita que Ele mostre a você essa visão que Ele quer te levar hoje. E essa visão, ela não é somente para mostrar o seu futuro, mas é para resolver o seu presente. É para deixar para trás o seu passado. Hoje o Espírito Santo ele quer trazer cura sobre a sua vida. Aqueles momentos onde te machucou, onde te tocou, onde roubou de você o desejo de intimidade com Deus, o desejo de orar, o teu tempo, o teu devocional. Tudo aquilo que você construiu desde o início. Hoje Deus quer te curar e te trazer de volta ao colo do Pai, de volta aos braços dele. Ele quer também restaurar a sua fé. Aonde você deixou de acreditar? O que entrou em você que fez você desistir de acreditar? Lembra agora, fecha os olhos, vai lá, lembra daquilo que você pediu a Deus que ainda não aconteceu. Filhos, Deus está ao seu lado. Ele quer realizar aquilo que você pediu a Ele, mas Ele quer que você creia. Assim como Ele perguntou a Ezequiel, você crê que esses ossos podem reviver? Você crê? E Ezequiel ali ele experimentou uma visão maravilhosa. Eu fico me colocando no lugar dele. Você imagina, você vê ossos, você vê morte, é como se estivesse diante de um cemitério ali, vendo nada, não tem mais solução. E de repente começa aqueles ossos se unirem, criar carne, criar pele, criar nervo. E dali vai formando e está todo formado novamente. Acabou o cheiro de morte, acabou a podridão, acabou a doença, acabou a mazela, acabou tudo aquilo que roubou a alegria e a vida. E de repente ele pega e fala, profetiza, chama o Espírito, profetiza que eu vou trazer vida. E hoje o que ele quer fazer é isso, ele quer trazer vida, ele quer trazer novamente o poder do Espírito, soprar nas nossas vidas, para que a gente comece a viver aqui nessa terra, nesse lugar que nossos pés tocou, porque a palavra de Deus diz que onde nós colocamos o nosso pé é dado por herança, porque Cristo já veio primeiro, Ele já colocou o seu pé aqui, e esse território Ele deu uma parte para cada um de nós, porque juntos nós vamos conquistar esse lugar. Isso é uma verdade, tem uma promessa de um avivamento sobre essa terra. Aqui será a porta para o avivamento, aonde nós vamos fazer parte disso. E nós não podemos perder isso por nada, porque Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Talvez o histórico da nossa vida eu possa olhar para Ele e dizer, Senhor, mas eu sou tão pequena, eu não posso, eu vivi tantas dores. Mas Deus pode todas as coisas, e eu posso tudo nele. Então nós podemos tudo nele e através dele. Ele quer também renovar a nossa unção, porque talvez você pense, hoje eu já não sou mais como eu era, vivi um tempo. Não, meu irmão, aquilo que Deus deu a você, Ele deu a você. Pensa naquele presente que Ele te entregou quando você descobriu realmente quem você era em Deus, que você descobriu realmente qual é o seu dom, aquilo que você pode fazer, não somente para você e para o Senhor, mas para abençoar outros. E Ele quer dizer a você hoje, eu vou renovar essa unção em você.
Ele não diz que Ele vai te dar uma unção, porque Ele já te deu. E aquilo que Deus nos dá, Ele não tira. Ele renova, Ele aumenta, Ele multiplica, Ele transforma, Ele acrescenta. E é o que Ele quer fazer. Amém. E também preparar para esse avivamento. Porque às vezes a gente pensa avivamento, avivamento. Quantas vezes a gente já ouviu falar de avivamento? E esse avivamento está chegando, gente. Nós estamos passando um tempo agora onde nós vamos viver, experimentar e ver as próximas gerações receber o reflexo desse avivamento. Amém. E o avivamento, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer cura, ele vai trazer libertação, restauração, ele vai trazer transformação. Amém. Não importa o que o mundo diz, importa o que o Senhor diz. E o que Ele disse é e sempre será. E o que Ele quer fazer hoje é transformar a nossa vida. Eu acredito que cada um de nós já tenhamos tido experiências em situações que talvez estavam mortas e Deus fez reviver. Quando eu preparava essa palavra, Deus falava comigo, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo que eu não contei a ninguém, a não ser os mais íntimos, meu esposo, minha família, mas há coisas que eram pessoais minhas, né? Depois que eu casei, né, meu sonho com meu marido era o quê? Meu nosso filho, né? Vamos ter um filho. E a gente estava mais ou menos uns 3 anos de casado, 2 para 3 anos de casado, vamos tentar. Começamos a tentar engravidar. E ali aquela alegria, né? Aquele preparo todo, a gente orando, eu engravidei. Aí eu olhei para ele e falei, e agora? Como é que vai ser? Aquela euforia, contei para todo mundo, família toda. E amém, glória a Deus. Só que com 8 semanas, eu perdi a gestação. E naquele momento, o chão se abriu. Pra gente que é mulher, a gente sabe o que a gente está falando, né? Não que o homem não saiba, porque ele acompanha, ele vive com a gente, mas nós mulheres sabemos o processo. E naquele momento eu peguei e falei assim, Senhor, eu tenho 2 opções. Ou eu me dou por derrotada, desisto, ou eu olho para Ti, sigo em frente, deixo o Senhor fazer. E naquele momento eu recebi uma cura muito grande, não ficou dor, e nós seguimos em frente. Continuei fazendo o que eu tinha de fazer com o Senhor, meu trabalho, família, enfim, e fomos. De repente veio um laudo onde eu precisava fazer uma cirurgia, porque havia algo no meu útero, precisava remover, e dali continuei firme. Falei, não, Senhor, seja o que for, se o Senhor quiser, me dê um filho, senão, amém, vou ser feliz do mesmo jeito. E ali foi. Com 6 meses depois eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. E meu marido pegou, amor, você está grávida? Eu falei, não, como assim? Eu tenho uma cirurgia marcada, vou precisar passar, deve ser da cirurgia, vou ver. Fui à médica, cheguei lá, ela falou assim, Juliana, você está grávida. Eu falei, não é possível, eu não conseguia acreditar naquele momento. E ela marcou uma ultrassom, nós fomos para a ultrassom. Quando cheguei lá, quando coloca a imagem, estou eu quieta. Aí a doutora pegou e falou assim, olha, vamos lá, seu bebê está com 3 meses, está aqui sim. Peraí, esse bebê é meu? Gente, o Felipe já estava ali, todo formadinho, todo serelepe como ele é hoje em dia, nadando lá na minha barriga, e eu achando que eram outras coisas. Então eu recebi o meu milagre, eu recebi ali uma vida. E isso que eu experimentei, Deus me lembrou diante dessa palavra, onde Ele falou, isso que eu fiz ainda é pouco, porque eu posso fazer muito mais. Amém. Se eu faço um útero infértil, com cheiro de morte, produzir vida, o que eu não faço diante de todas as situações? Não é somente isso. Passado um tempo, agora na pandemia, eu engravidei novamente. Estávamos felizes, eu, Daniel, Felipe, uma alegria. Mesmo em meio à pandemia, né, eu falei, poxa, uma ótima notícia. Porém, perdi novamente. Eu não questionei o Senhor. Eu simplesmente falei, amém, Senhor. Seja feita a tua, não a minha vontade. Eu já tinha passado um processo assim e vivi um milagre. Por que vou reclamar? Talvez, às vezes, a gente busque entender o que não tem explicação. Mas aí eu fui, orei ao Senhor,
Só que esse processo foi um pouco mais doloroso, porque o corpo já não era mais o mesmo. Não houve nada natural, teve que ter intervenção cirúrgica. E naquele momento ali, eu fui 2 vezes, mas Deus me trouxe novamente. Estou aqui, aleluia, para a glória do Senhor. E eu tive uma experiência naquele lugar. Quando eu esperava a pandemia, não podia ter ninguém com a gente, eu estava sozinha. Tinha uma menina de 18 anos sozinha. Ela ia passar o mesmo processo que eu ia passar. E naquele momento, na minha dor, Deus falou, olha para ela. Ela me olhou e falou, posso sentar do seu lado? Eu falei, pode. E ela sentou do meu lado e ali Deus me usou para consolar aquela menina, 18 anos, perdendo sua primeira gestação. Eu já estava passando a 2ª vez, eu tinha meu filho. E ali Deus me deu força de dar a ela uma palavra e eu falei, creia, não perde o seu sonho. Porque assim como Deus fez, Ele fará novamente. E eu tenho certeza que você vai ter a sua bebê. E ali ela passou o procedimento, a gente trocou o celular. Aquela loucura de pandemia, não conseguia se ver, eu não sabia como estava. 1 ano depois eu consegui o contato dela, consegui falar com ela. E ela falou, Juliana, eu louvo ao Senhor, porque hoje eu voltei para a igreja, eu casei com meu marido e eu quero te apresentar minha filha. E ela mandou a foto da bebê dela. Então, naquele momento, eu vi que é algo que vai além de nós. Não é sobre nós, é algo que vai além de nós. E nós estamos aqui para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez outros se perguntem, mas você não perguntou a Deus por quê? Não, eu simplesmente falei, Senhor, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, né? E sonhos, eles são feitos para ser sonhados. Nós devemos confiar, ainda que não seja hoje o tempo, Deus vai fazer. Ainda que não seja como nós planejamos, Deus vai fazer. Ainda que não seja da forma que nós desenhamos, Ele vai fazer. O que nós precisamos hoje é nos dispor ao Espírito Santo, para que Ele venha fazer isso em nós, nos curar, renovar a nossa fé, potencializar a nossa unção e nos preparar para esse avivamento. Para quê? Para que a nossa vida ela possa ganhar aqueles que estão lá fora. Para que a nossa vida seja um testemunho vivo do Deus poderoso que Ele é. E para que nós possamos fazer a diferença. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Quando a Ju pregava, Deus estava falando comigo ali assim. Muitos aqui saíram do Brasil. Uma situação muito difícil. Não saíram assim, eu estou tão bem, mas eu estou tão bem financeiramente. Eu estou tão realizado que eu vou morar na Europa. Muitos não tiveram essa história. Mas como a Ju contou aqui, nós fechamos a nossa oficina e resolvemos vir para cá. E aí você chega aqui e tem aquela sensação, não, agora eu vou começar tudo de novo, e realmente é. Só que a mente não mudou. Como ela disse aqui, o útero continua com cheiro de morte. Então a gente vai trabalhando do jeito que a gente sabe, né? A gente vai com tudo, a gente trabalha mesmo com vontade, mas a gente está sempre de encontro com a gente mesmo e com a nossa história. E aí você se lembra, você vai crescer para onde? Você não sabe? Obrigado. O Senhor entra hoje sobre a nossa vida. Se por um momento nós perdemos, Senhor, nós largamos as suas mãos, nós queremos correr sozinhos, nós achamos que já podemos descer e correr sozinhos. Hoje nós voltamos para os teus braços, hoje nós voltamos para o teu colo. Hoje, Senhor, nós nos enchemos de Ti. Nós nos enchemos de Ti, Senhor. Nós nos enchemos da Tua presença. O Seu
nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo em todo o tempo. Entra cheio da presença. Sai cheio da presença. Toque em pessoas cheio da presença. Em nome de Jesus. Vão e vençam. Com mais vontade agora. Vão e vençam. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe.